Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Oi, pessoal. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre ética, moral e ética aplicada. De que maneira esta ideia da moral pode funcionar em nós no nosso dia a dia? Na nossa convivência social, como que funciona essa questão da moral? Existem circunstâncias nas quais os fins justificam os meios, ou seja, existe alguma situação em que nós podemos, em nome do objetivo a alcançar, fazermos de qualquer forma? A noção do que é certo ou errado, ela pode ser maleável? O bem ou o mal são absolutos? E de que maneira essas questões se relacionam com liberdade, felicidade e autonomia? A construção do sujeito ético, da pessoa, da ética em nós, desta ideia de moralidade ou de ser moral, ela está intrinsecamente ligada ao reconhecimento do outro como um sujeito, como uma pessoa que realmente tem o seu modo de fazer. A moral é adquirida pelos indivíduos num processo de construção do sujeito ético, ou seja, nós construímos a moral juntamente com o processo de construção do nosso eu, da nossa pessoa, do nosso ser, de como vamos agir, de como vamos pensar, de como vemos as coisas. A constituição do sujeito ético, então, nos conduz à ideia de uma autonomia e de heteronomia. O que é o sujeito autônomo, então? É aquele que age e decide por si mesmo, aquele que é independente, aquele que faz as situações, as ações, a partir de si mesmo. O sujeito heterônomo tem o seu comportamento regulado pelo exterior, pelo que está fora, pelo ambiente, pela sociedade em si, pelas pessoas que nos cercam. O que nos faz um sujeito ético, então? É a possibilidade de ser flagrado pelos outros ou a introjeção em nós da moralidade, de uma convicção pessoal? É isso que nos faz realmente funcionar eticamente? Nós fizemos as coisas certas porque tem alguém nos olhando? Ou seja, eu vou fazer a tarefa de casa porque o professor vai dar um visto? Simplesmente por isso? Ou eu vou fazer a tarefa porque é realmente um dever meu, porque eu entendi que isto precisa ser feito? Agimos da mesma forma quando somos ou quando não somos observados pelos outros? E o que você entende então pela palavra ética? Como seria um mundo sem ética? Você consegue imaginar isto? A primeira alternativa, então, revela um comportamento pouco amadurecido ou infantil, porque, como a criança, age-se para evitar a punição ou receber a recompensa. Ou seja, eu não sou ético porque eu vou ser punido? Ou eu não vou ser ético porque as pessoas estão ali me observando e podem me dar uma nota ou podem me valorar? O sujeito moral, ele está aberto à intersubjetividade. Então, para termos uma ideia do que é ética, o que é moral, para a gente poder fazer essa distinção, temos aqui dois conceitos. Primeiro, de moral. É o conjunto de regras socialmente aceitas a respeito do bem e do mal em determinada época e lugar. Ou seja, a moral, ela é um conjunto de regras que a gente segue para a gente poder ter uma convivência social. A ética, ela é a reflexão sobre os princípios que fundamentam a vida moral. Então, enquanto a moral responde pelo fazer concreto, pelo ato de fazer as coisas, a ética pergunta sobre o que é o bem e o que é o mal, pergunta o que é o certo, o que é o errado, nos faz refletir se estamos de acordo ou não. Então, pode-se dizer
que há um caráter histórico da moral e que, a partir da segunda metade do século XX, ela tem variado de forma mais acelerada. Porque a moral, ela pode se modificar. Então, de acordo com o que a gente vai evoluindo socialmente e individualmente, nós vamos também modificando esse conjunto de regras que nos faz funcionar socialmente. Ao conjunto, então, de valores e regras já existente quando nascemos, damos o nome de moral constituída. Por quê? Porque quando a gente vai fazer parte, então, de um meio, nós já temos ali um conjunto de regras formada, ou seja, quando nós somos lá criança, a mãe, o pai, ou na escola quando nós começamos, o professor, eles já têm as regras prontas e já vão nos dizendo, olha, para você então fazer isso, você precisa fazer desta forma, precisa fazer assim, com este jeito, com este modelo. Então isso quer dizer para nós uma moral constituída. Porém, os indivíduos, eles possuem liberdade. E por isso, esta moral constituída, ela precisará passar sempre pela aceitação consciente das pessoas. Então, nós vamos nos adequando a estes conjuntos de regra que se chama moral. A vida moral, ela exige a aceitação da tensão entre o dever e a liberdade. A ideia de virtude decorre da disposição e da coragem para querer o bem, não como ato ocasional, mas pela repetição do agir moral. Então vem uma reflexão para nós. Se nós estivéssemos sozinhos numa ilha, você por acaso se perguntaria antes de agir se a atitude desejada seria certa ou errada, boa ou má, justa ou injusta? Por que você faria isto? Se você estivesse, como essa imagem que está agora ali refletida, numa ilha sozinho ou sozinha, você por acaso jogaria o lixo em qualquer lugar? Você por acaso teria a preocupação de acordar cedo ou tarde, de dormir em tal horário ou não, de fazer as refeições em tal horário ou não, em se vestir ou não se vestir? Por que você não faria ou por que você faria? Pense. Podemos então distinguir três concepções de liberdade. A primeira, ela vem como vontade ou livre-arbítrio, remonta a Aristóteles e ganha força nas discussões dos primeiros teólogos, como Santo Agostinho, e influencia a filosofia moderna. O determinismo, ele enfatiza a necessidade e, portanto, parte da ideia de que determinada causa gera um efeito necessário em ciências humanas tem como referência o positivismo de Augusto Comte. A liberdade situada, ela é a concepção que afirma ao mesmo tempo a determinação e a liberdade, ou seja, há situações que não escolhemos, mas é sempre possível uma ação sobre ela, ou seja, nesse momento que a gente está passando do coronavírus, se um médico tivesse que fazer uma escolha entre um ancião e uma pessoa mais jovem para usar um respirador e ela poder se recuperar da doença da Covid, esta liberdade como funcionaria para ele? Seria situada neste caso. Ele tem que fazer essa escolha diante de uma ação, ou seja, ele pode às vezes não escolher ter que fazer esta opção. Aconteceu, ele teve que fazer a escolha. Mas ele pode, então, fazer uma ação diferente sobre elas. Esta ação ele pode escolher. O impacto dos acontecimentos históricos do século XX, como guerras, genocídios, totalitarismos, influenciou decisivamente as discussões éticas e morais. E é aqui que nós vamos entrar com a ética aplicada. Então, como que funciona isto no nosso dia a dia? Como que a gente aplica esta ética? A ideia de uma ética aplicada, ela se consolida como ramo contemporâneo da filosofia que busca a justificação racional para problemas práticos, postos pelos novos tempos. Por isso é uma disciplina que exige o diálogo multidisciplinar com os mais diversos profissionais. A ética aplicada, ela traz consigo a noção de ética da responsabilidade e o princípio da precaução.
Então vamos aqui rapidamente a alguns temas e assuntos do dia a dia que usam a ética aplicada. Começamos com a bioética. A bioética nada mais é que a ética dentro da vida. Como que nós aplicamos isto? Então, temos os principais temas, né? A relação entre médico e paciente, por exemplo. O médico ele pode aplicar a eutanásia? Então, dentro de uma bioética, como que isso pode funcionar? Os conflitos de valores que levaram à criação de comitês de bioética, eles se referem a isso, por exemplo. A ética ambiental, ela se ocupa das relações do ser humano com a natureza, a fim de garantir sua sustentabilidade. Ela também é assunto da ecoética e a má distribuição de renda e suas nefastas consequências sociais. A ética dos negócios, ela cuida então da responsabilidade social das empresas, quando se visa conciliar os lucros e ganhos sociais. Por exemplo, uma empresa que despeja água depois de utilizar para algum tratamento diretamente no rio ou numa lagoa. Então, onde estamos com a nossa ética empresarial? Então, a ética dos negócios vai tratar disso. Então, não há receitas para o agir bem. O compromisso com os outros, inclusive com as gerações futuras, ela exige um estado de alerta constante. Viver moralmente não é simples nem fácil. Por hoje, nós ficamos por aqui e na próxima aula a gente trata de um novo assunto de filosofia. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!